Convido você a abrir a palavra de Deus em Jonas, capítulo 1, mais uma vez. Jonas, capítulo 1. Semana passada eu comecei a pregar em Jonas, no capítulo 1. Continuarei pregando em Jonas, no capítulo 1, essa semana. Jonas, capítulo 1, um texto muito conhecido, uma história muito conhecida. E muitas das vezes um pouco mal interpretada. Jonas, capítulo 1, nós vamos ler mais uma vez o capítulo 1. E diz assim a palavra de Deus, Jonas capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigiu-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara e dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levanta-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e nós não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, o adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes havia dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos que não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizestes o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor e ofereceram-lhe sacrifícios e fizeram-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Palavra de Deus. Na semana passada, então, a gente começou a falar sobre Jonas. Quem era Jonas? Quem eram os ninevitas? E a gente gastou bastante tempo explicando toda a história de Jonas, o que Jonas representa, o que o livro de Jonas representa, porque Jesus cita Jonas. E eu comentei semana passada que o livro de Jonas é um livro sobre pecado. O livro de Jonas é um livro que fala sobre pecado, diferentemente dos livros dos outros profetas, que se você ler Isaías, Jeremias, Ezequiel, os outros profetas, o que está registrado no livro desses profetas são aquilo que Deus disse, são as profecias da palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor e disse. São então as profecias que Deus dá aos seus profetas que estão registradas nos livros. Contudo, o livro de Jonas é um livro diferente. Ele é um dos profetas, mas o que está registrado no livro de Jonas não são as profecias do Senhor. Em certo sentido,
não é, então, o livro de Jonas, diferente dos outros profetas, ele não está falando sobre as palavras do Senhor. Aqui o próprio profeta é a palavra do Senhor. E o próprio profeta é a lição que Deus quer nos ensinar. É o próprio profeta. E por que ele é um livro sobre o pecado? Nós vamos ver em três pontos. A gente vai dividir isso aí. O maior mandamento, paz em meio ao pecado. E a última parte, a gente vai falar um pouquinho sobre a tempestade que Jonas encontra. Então, o que é pecado? A gente precisa definir, então, primeiro o que é pecado. Porque a nossa cabeça, o que é pecado para nós? Quando nós falamos pecado, você acredita em pecado? Não, acredito em pecado. E o que é pecado? Não, pecado, via de regra, a resposta é essa. Pecado é desobedecer a Deus. E não está errado essa resposta. Pecado é rebelião contra Deus, é desobedecer a Deus. Pecado é, então, nesse sentido, em última análise, o que? Quebrar regras. Uma vez que eu quebro regras, eu estou pecando, eu estou fora da vontade de Deus, eu estou em pecado. Só que o livro de Jonas, ele está aqui para nos mostrar o que é pecado. A essência, a raiz do pecado. Eu fiz esse contraste semana passada entre Jesus e Jonas, mas hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre Jonas e o pecado de Jonas. Por quê? Porque se pecado é quebrar regras, se pecado é desobedecer a Deus, como que se encontra Jonas? Quem é Jonas? Jonas é um profeta de Deus, um homem de Deus, um pregador da palavra de Deus. Jonas é um homem que é bem visto pelo seu próprio povo. É um representante de Deus. Olha lá, o homem pregando, que vai no domingo à noite na igreja, se levanta e prega a palavra de Deus. Esse é Jonas. Então nós estamos olhando para um homem que perante os nossos olhos, e perante os seus próprios olhos também, é um homem bom. Segundo o nosso padrão, ele é um homem que obedece a Deus, é um homem que anda segundo os caminhos do Senhor, é um homem usado pelo Senhor. Contudo, Jonas é um exemplo de pecado. Jonas é um exemplo de alguém que está em pecado. E então a gente já começa a ver uma coisa, essa diferença entre pecado como desobediência, pecado como regra, pecado como lista, porque geralmente a gente quer achar uma brecha para pecar, principalmente com jovens tem muito disso. Eles querem achar uma brecha para pecar. Eles não querem obedecer, eles querem achar uma brecha para pecar. Eles querem saber até onde eu posso ir. Até onde eu posso ir. Isso aqui é pecado? Isso aqui é pecado? Eles querem uma lista para seguir. Mas pecado não é uma lista que você segue. Porque você pode obedecer a toda a lista e ainda assim estar em pecado. E é isso que a vida de Jonas vai nos deixar muito claro. Que você pode estar obedecendo a Deus. Obedecendo a Deus e estar em pecado. Obedecendo aos seus próprios olhos. E aos olhos das outras pessoas. Mas a Deus nós não enganamos. Então, a primeira coisa que a gente precisa começar a entender é o que é pecado e o que é desobediência. Porque quando Jesus é perguntado, Jesus, mestre, qual é o maior mandamento? Qual é o maior mandamento? E essa aqui todos vocês sabem responder. Qual é o maior mandamento? Amarás o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Esse é o maior mandamento. Eu vou repetir. Amarás o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Tem alguma lista aqui? Desobedecerá, se você desobedecer ao Senhor, você está quebrando o maior mandamento. É isso que Jesus disse? Ame ao Senhor. Ame ao Senhor. E aí Jesus ele continua. Ele vai falar, amará o próximo como a ti mesmo. Então a essência do amor e da obediência para com Deus, ela está fundamentada no amor. Não existe uma lista. Não existe uma lista. E aí a gente vê, a primeira coisa que a gente vê aqui é Jonas, no versículo 3, ele foge da face de Deus. A palavra no original, aí no hebraico, é face. Jonas, ele foge da face, que é o sentido de presença.
Mas o problema quando a gente fala de que fugiu da presença de Deus é que dá essa impressão de que Jonas está indo para algum lugar onde Deus não está. Mas Jonas, como teólogo que ele era, ele sabia que Deus estava em todos os lugares, que não existia lugar algum que Deus não estivesse. Então, Jonas, ele não está fugindo de Deus no sentido espacial. Como então Jonas está fugindo de Deus? Ele está fugindo de Deus no sentido relacional. Ele está fugindo de Deus, ele está dizendo não ao seu relacionamento com Deus. Jonas está virando as costas para Deus. Ele vai sair, ele não quer mais, eu não quero mais esse chamado de profeta. Eu não quero mais isso. E aí a gente vai começar a entender o porquê. E aí ele vai explicar no final, no capítulo 4, o porquê ele foge. E por que Jonas foge? Ele foge por causa de uma coisa, porque Deus é amor. E muito contrário do que muitas pessoas pensam do Deus do Antigo Testamento, o Deus do Antigo Testamento é o Deus irado, o Deus... Não, se você perguntasse para Jonas, quem é Deus? Quem é Deus? Ele provavelmente te citaria Êxodo. Ele provavelmente te citaria o encontro de Moisés com o Senhor. Senhor, Senhor, misericordioso, compassivo, tardio, irar-se e pronto a perdoar. O Deus que perdoa todo tipo de pecado. Esse é Deus. Mas Jonas, Deus não é um Deus irado no Antigo Testamento? Não. O problema de Jonas não é Deus ser irado, Deus ser justo, Deus mandar ninguém para o inferno, Deus condenar pessoas, Deus destruir nações. Esse não é o problema de Jonas. Aliás, esse não é o problema de muitas outras nações fora do nosso continente. Muitas outras nações, o problema delas é o mesmo problema que Jonas. Eles não conseguem entender um Deus como o nosso Deus que perdoa todo tipo de pecado. Eles não conseguem entender um Deus tão amoroso como é o nosso Deus. Porque eles acham que é injusto Deus amar pecadores. Porque na cabeça deles nós temos que merecer a salvação. Nós temos que ser pessoas boas. Nós precisamos merecer ir para o céu. Eles têm problema. Muita gente, nós vivemos a nossa cultura, nessa cultura aqui, latino e americana na América do Norte, o problema das pessoas aí fora é, eu não acredito num Deus que julga, eu acredito num Deus que aceita todas as pessoas do jeito que elas são, um Deus amoroso. Mas em outras partes do mundo, o grande problema é o contrário. Como que esse Deus pode perdoar pecados? Então, ele vai e fala para Jonas, vai e prega contra Nínive. Jonas, ele sabia de duas coisas. Se Deus ele quisesse destruir Nínive, ele não precisava de um profeta. Ele entendia que Deus ele podia ir muito bem lá e acabar com eles. Ele não precisa de um profeta. Contudo, eu conheço o Senhor. E conhecendo o Senhor como eu conheço o Senhor, ele precisa de um profeta com um propósito, porque ele quer salvar Nínive. Se ele quer destruir Nínive, ele não precisa de um profeta. Mas se ele quer salvar Nínive, ele precisa de um profeta. Então Jonas entendeu na hora o que Deus queria com Nínive. Ele queria perdoar Nínive. E por que ele foge? Ele foge porque ele odeia os ninivitas. Ele odeia os ninivitas. Lembra que Nínive é a capital da Síria, no Reino do Norte, constante guerra com Israel. Já havia um tempo atrás conquistado, dominado Israel, matado crianças. Um exército cruel. Então Jonas, ele não quer ir para Nínive, por quê? O final, capítulo 4 responde, porque eu sabia, Senhor, quem o Senhor era. Eu sabia que o Senhor é um Deus tardio e pronto a perdoar. Tardio irar-se pronto a perdoar. Eu sabia, é por isso que eu não queria ter saído de casa. O problema é que Jonas não quis sair, por quê? Porque ele odeia os ninivitas, e ele sabe quem é Deus e do amor de Deus. E aí, ele entende que, mesmo que Deus fale aqui, vai e pregue contra Nínive, ele sabe que a mensagem, o formato, o conteúdo é contra, mas Deus está agindo a favor. Ele vai nos avisar, ele vai nos advertir, ele envia seus profetas, ele envia os seus homens para nos pregar a palavra.
e pregar a verdade da palavra. E muitas das vezes a palavra ela dói, e dói muito. E a palavra ela é contra nós. É uma palavra de condenação a nós. Mas o intuito de Deus não é nos condenar, é nos trazer o arrependimento e salvação. Ele não está contra nós, ele está a nosso favor. É isso que Jonas entende. E é isso que ele não quer que aconteça com Nínive, por causa da rivalidade que eles têm. Lembra que Jonas ele não é apenas um profeta, ele é um líder político em Israel. E no seu tempo, ele profetizando a Jeroboão, as coisas vão se expandindo. O reino vai melhorando. Ele então, essas constantes guerras com a Síria, vão segurando Israel de crescer. Então, um inimigo que ele quer fora de Israel, que ele quer fora da presença, que ele quer que Deus destrua, é Nínive. São os assírios. Porque então Israel possa expandir e possa crescer. Então, Jonas ele tem um conhecimento intelectual de quem é Deus. Mas esse conhecimento intelectual de quem é Deus, porque se você perguntar para ele quem é Deus, Deus é amoroso, esse conhecimento de Deus não desceu ao coração dele. Ele vê o que Deus é amoroso, mas Deus é amoroso para a vida do outro. Deus é amoroso para Joyce, para o João, para a Rúbia, para a Rubiane. Deus é amoroso na vida do outro, mas ele não entendeu que Deus, ele é amoroso na minha vida. Isso que ele entendeu de que Deus é amor, não se aplica para ele. Porque se eu obedecer a Deus, Israel vai ser destruída. É isso que ele tem na cabeça. Então, não entrou na cabeça de Jonas, não entrou no coração de Jonas, que aquele amor que Deus tem, até pelos seus inimigos, pelos inimigos do povo, é o amor que Deus tem pelos seus filhos. E o que acontece? A gente começa a ver um paralelo aqui com o quê? Com Gênesis capítulo 3. O que tem em Gênesis capítulo 3? A queda. Porque em Gênesis capítulo 3, ele vem a palavra do Senhor e Deus dá um comando para Adão. E dessa fruta e dessa árvore vocês não comem. É o único mandamento, não existe outro mandamento. Não existe nada a mais que Deus fale. Você tem uma regra, a regra é, você não coma disso. Contudo, vem a serpente. E aí a serpente começa então a tentar Eva. E qual que é a tentação? O que está debaixo mesmo da raiz? Qual que é a raiz do pecado aqui? É eles desobedecerem a Deus? Muitas pessoas, algumas pessoas que rejeitam a Bíblia, que negam as Escrituras, que negam inclusive o relato de Gênesis, vão colocar isso aqui como Deus sendo arbitrário, caprichoso. Deus ele está fazendo o quê? Ele não podia dar o quê? Um mandamento desse sem explicação. Aliás, ele dá uma pequena explicação. Se você comer, você morre. Essa é a explicação. Um mandamento, uma pequena explicação. Na cabeça dessas pessoas, Deus ele tinha que ter explicado, mostrado, talvez dado uma visão para eles do que aconteceria com todo mundo se eles comessem, se eles desobedecessem. Era isso que ele deveria ter feito. Mas ele não faz isso. Ele não explica o porquê. Ele apenas fala, vai. E aí, por que Deus ele não dá nenhum tipo de explicação? Porque Deus ele quer que nós o obedeçamos por amor. Vou dar um exemplo. A sua esposa vira para você, se ainda não aconteceu, vai acontecer. Por que você me ama? Toma muito cuidado, homens e meninos que ainda não casaram. Toma muito cuidado com essa pergunta. Muito cuidado com o que você vai responder. Peça discernimento ao Senhor nessa hora. Mas eu vou te dar uma dica, vou te dar a resposta. Quando você ouvir essa pergunta, por que você me ama? Você tem algumas opções. Você pode falar, não, porque o seu corpo é maravilhoso. Você é linda, de corpo, de rosto. Porque casar com você me trouxe benefícios. Essa não é muito boa. Porque 2 salários é melhor que 1.
a gente consegue juntando aqui, a gente consegue ter uma vida mais confortável. Mas você pode continuar tentando achar outras explicações para o amor. Mas só tem uma explicação para o amor. O amor que ele é fundamentado em alguma razão, ele não é amor, ele é interesse. Se você ama por qualquer motivo, ou atributo que a pessoa tenha, ou disso, ou aquilo que ela faz, ou qualquer motivo, isso não é amor. Porque o que vai acontecer no dia que o corpo não for mais bonito? O que vai acontecer se os dois perderem o emprego? Então, se você colocar qualquer motivo, o amor não existe, é interesse. Então você vê por que Deus, ele então dá um mandamento sem explicação. Porque ele quer que nós obedeçamos a ele. Porque nós o amamos, porque no amor não tem razão. Por que Deus nos ama? Nós já demos alguma razão para Deus nos amar? A Bíblia diz exatamente o contrário. Nós não demos nenhuma razão. Aliás, a única razão que nós demos para Deus é nos condenar. Sabe por quê, gente? Nós acreditamos que uma vez que Deus nos salvou, que o Espírito Santo habita em nós, é impossível você perder a sua salvação? Porque Ele te amou sem motivo. Não tem nada em você. Ele te amou. E Ele vai continuar te amando, porque foi Ele que te escolheu amar você. Você nunca deu motivo para Ele te amar. Então não tem nada que você possa fazer para Deus deixar de te amar. Ele vai te amar. Porque é a escolha dele. Mas nós, e se você é uma esposa ou um marido e escuta alguma coisa nesse sentido de que, olha, eu te amo por causa de, o seu coração parte. Por que o seu coração parte? Porque você entende essa lógica de que se existe alguma coisa que você fez ou que você tem para a pessoa te amar, se você perdeu aquilo, acabou. Ela te ama com um interesse, então ela não te ama. Ela ama a ela mesma, aos desejos dela, ao interesse dela. Aí a pergunta que eu faço para você, e quando eu estava escrevendo essa pregação, é uma pergunta que Deus me fez, por que você me ama? Porque eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que pode te prover, te dar, e fazer o que eu quiser na sua vida, que posso te livrar de todo tipo de tribulação, de sofrimento, que posso mudar a sua história, que posso fazer, que posso dar, que posso fazer o que eu quiser. Eu sou o Senhor. Você ama o Senhor por causa disso? Você ama o Senhor porque você tem medo de ir para o inferno? Por que você ama o Senhor? Por que você ama o Senhor? Essa é a pergunta que Deus tem para você. Por que você me ama? Existe algum motivo? Aí a gente volta de novo nessa pergunta do começo. Qual o maior mandamento? Amarás o Senhor, o seu Deus. E aí você começa a entender que obediência, ela nasce do coração que ama o Senhor. Obediência, ela não é uma lista. Não é faça e não faça. É por isso que um homem pode estar obedecendo a Deus como Jonas. É por isso que ele pode estar obedecendo a lei. Deixa eu melhorar isso. Ele pode estar obedecendo a lei de Deus e ainda assim andar em pecado. Por quê? Porque a obediência dele não é fruto do amor que ele tem pelo Senhor. Aí você já começa a entender que não existe diferença entre cristãos, não existe diferença entre nós e aquelas pessoas que estão lá fora. Porque muita gente está aqui e se acha bom de estar aqui. Eu não sou igual aquela pessoa lá fora. Eu não sou igual aquela pessoa que está ali agora no centro de Low, usando droga. Eu não sou igual ela. Eu sou aqui, eu sou uma pessoa que vem na igreja todos os domingos. Eu sou uma pessoa que obedece a Bíblia, que lê, que faz. Aí a gente começa a achar dois tipos de pessoas. Mas então, Deus dá uma ordem sem razão, por quê? Porque Ele quer que obedeçam a Ele sem quê? Sem motivo, por amor. Deus, Ele quer obediência por amor, não por troca, não por interesse. Se você ama a Deus por medo, ou porque Ele pode te dar, você não ama a Deus, você ama os seus desejos. Mas Deus quer que você o ame porque você o ama
E o fruto desse amor é a obediência. Você vê como que são coisas totalmente diferentes? Você amar porque você tem algum interesse em Deus. Porque Deus pode te dar alguma coisa. E você amar porque Deus é Deus. Porque Ele me amou. Porque eu amo Ele. Se Ele me desse, é Ele. E a minha obediência vai ser fruto desse amor. Essa é a diferença. E aí a gente começa a ver esses dois tipos de religião. Dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas. Quais são os dois tipos de pessoas? A gente encontra no texto. Temos o Jonas. Quem é o Jonas? O Jonas é o religioso que obedece à lei de Deus. E ele se acha melhor do que os outros porque ele faz isso. E ele acha que ele não tem um ídolo porque ele está obedecendo ao único Deus. À lei do único Deus. E aí nós temos o quem? Nós temos os marinheiros. Quem são os marinheiros? Os marinheiros são pagãos que não acreditam em nada, têm os seus deuses lá. Mas aí eles começam, o primeiro, ele obedece, ele vai obedecer a Deus e vai se manter obedecendo a Deus enquanto está tudo bem na vida dele. Se a coisa vira, se alguma coisa acontece de errado, o que acontece com ele? Ele sai. O segundo tipo, os marinheiros, eles são aqueles que quando o negócio aperta, quando a correia aperta, quando a tribulação vem, eles correm para onde? Para a igreja. Mas os dois têm uma coisa em comum. Qual é essa coisa? Os dois são interesseiros, eles não estão ali por amor. Tanto o que obedece, quanto o que não obedece. Tanto o que busca, o que está aqui enquanto está tudo bem, quanto o que não está aqui. Depois vem quando não está tudo bem. Em qual grupo desse você está? Você está em algum desses dois grupos? E como que eu posso saber? Como que eu posso saber? Eu posso saber se tem um C. Se tem um C, você pode saber que você tem buscado a Deus por causa disso. Quais são os C? Eu vou buscar a Deus C. Se Deus me der isso, se Deus me der um casamento, se Deus me dar minha vida, se Deus fizer... Se você colocou um si na frente, olha para depois do si. O depois do si é o seu Deus. Esse depois do si é aquilo que na sua vida é inegociável. Deus é negociável na sua vida. Ou eu vou abandonar a Deus se, que é o caso de Jonas. Se acontecer isso, se Deus permitir de me tirarem isso, se eu perder o meu emprego, se eu perder a minha família, se eu perder a minha saúde, se eu perder alguma coisa, então eu vou abandonar Deus, eu vou adorar a Deus enquanto estiver tudo bem. Se Ele permitir que alguma coisa aconteça, eu não tenho mais nada com Ele. Esse é o caso de Jonas. Isso fica claro na vida de Jonas, então. Por quê? Porque ele vai obedecer a Deus até o ponto em que obedecer a Deus serve com aquilo que é o meu desejo, com aquilo que é o meu verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus de Jonas não é o Deus de Israel. O verdadeiro Deus de Jonas é o quê? O amor que ele tem pela nação de Israel. São os cargos, é o lugar onde ele está inserido. Uma vez que Nínive conquistar Israel, que destruir Israel, ele vai tirar tudo que eu tenho. Eu não posso deixar isso acontecer. Eu prefiro morrer do que isso acontecer. Eu prefiro morrer do que obedecer a Deus. Então, em resumo não confiar. O que é pecado? É não confiar a Deus, que Deus te ama e tem o melhor para a sua vida. É não confiar que Deus está a seu favor e não contra você. Que Deus não tem agendas escondidas com você. Que Deus não está brincando com você. Que quando Ele diz para você obedecer, é pelo seu bem. Porque Ele já te ama. Em último lugar, o obedecer sem si, ou por causa de, você não vai obedecer a Deus com condicionais. Você vai obedecer a Deus porque Ele é Deus. E ponto. E aí você vê como Jonas, o pecado dele está tão enraizado na vida dele, que acontece o quê? Ele consegue dormir no meio de uma tempestade. Porque lembra que, se você lembra da semana passada, eu falei que Jonas, ele estava tão em paz com a vida dele. Aqui não tem desespero, você não vê desespero nenhum em Jonas aqui. Me jogue no mar. Para ele é melhor morrer, porque no cálculo dele, se ele morre, não tem pregação em Nínive, Deus destrói Nínive, Israel vai florescer, e eu estou dando a minha vida por Israel. Olha que coisa nobre. Eu estou dando a minha vida pela minha família, pelos meus amados. Olha que coisa maravilhosa. Mas Jonas transforma uma coisa que é boa numa coisa demoníaca.
Ela transforma uma coisa que é boa no seu Deus. E tudo que você transformar, e pode ser uma coisa maravilhosa, pode ser o amor pela sua família, o amor pelos seus filhos, o seu trabalho, a sua carreira, o seu ministério. Se você se colocar no lugar de Deus, isso vai vir atrás de você e vai se tornar diabólico na sua vida. Vai te afastar de Deus e vai destruir a sua vida. Aí a gente vê que Jonas, ele é monoteísta. Porque ele não tem ídolos. Na cabeça dele, ele não tem um ídolo. Mas o texto já começa a nos deixar claro que Jonas tem sim um ídolo. Ele não é o conservador, o judeu ortodoxo que ele pensa que ele é. Ele despreza tanto os idólatras que ele se torna um. Ele odeia eles por causa da idolatria deles. E ele mesmo é um idólatra. Então Jonas servia a Deus enquanto servir a Deus servia aos seus propósitos. Jonas servia a Deus enquanto servir a Deus servia aos seus propósitos. Você tem servido a Deus porque servir a Deus serve aos seus propósitos? E se Deus tirar aquilo que você acha que você tem? O que vai acontecer? Você vai fugir da presença de Deus como fugiu Jonas? Por que eu tenho servido a Deus? É essa pergunta que eu quero que você se faça. Por que eu tenho servido a Deus? E aí a gente vê Deus no final, no começo aí, no final, falando assim, Jonas, vá à grande cidade. E quando eu fazia essa pregação, é impossível não pensar na grande cidade. Porque muitas vezes a gente está aqui na igreja, a gente está aqui, a gente está salvo, a gente tem Deus, a gente está, se acabar amanhã, a gente está salvo, então que o mundo se exploda. Mas esse não é o coração de Deus. Qual é o coração de Deus? O coração de Deus é, vai e pregue a grande cidade. Vai e faça diferença, vai, seja sal, seja luz, porque o meu coração, Jonas, ama a grande cidade. Mas, Senhor, só tem pecadores, idólatras, assassinos lá. Vai e prega a grande cidade. Nós estamos aqui em Lowell, na grande cidade. E Deus ama essa cidade. Deus começou esse trabalho, Deus começou essa igreja. Não fomos nós. Porque Deus ama Lowell. E Deus quer transformar essa cidade. Você tem amado Lowell? Você tem amado essa igreja, tem amado essa cidade? Ou você tem sido como Jonas? Deixa lá. Eles que se vejam com o Senhor depois. Não. Porque Deus ama Lowell. E Deus quer usar essa igreja para transformá-lo. Em último lugar, nós acabamos aqui, Jonas, ele tem um encontro com o Senhor na tempestade. Jonas tem um encontro com o Senhor no meio da tempestade. E aí a gente começa a ver isso que depois de tudo isso começa a vir a tempestade, vem a tempestade. E Jonas entende que a tempestade é por causa dele, que é por causa dos pecados de Jonas. Ele entende muito bem isso. E ele fala para os marinheiros, me joguem no mar, que a tempestade vai se acalmar. Ele entende isso. E aí eu fico pensando, por que a tempestade? Por que Deus já não mandou um anjo lá, não mandou um raio na cabeça de Jonas uma vez? Porque Deus, ele é a favor de Jonas também. Porque Deus ama Jonas. Deus quer falar com Jonas, Deus quer transformar o coração de Jonas. Deus quer ser o centro da vida de Jonas. Deus quer encontrar com Jonas. E isso me lembra muitas vezes a nossa vida. Porque, gente, uma tempestade é uma coisa natural. É uma coisa natural, uma coisa que acontece. Às vezes a gente vive nesse lado do país que tem muito furacão. Aí a gente vê, nossa, o furacão vai vir, por que... Aí algumas pessoas começam a questionar, por que Deus permite uma tempestade que destrói, que faz isso? E aí vai lá na praia, quem mora na praia, o prejuízo é muito maior, a perda de vidas é muito maior nas praias, no litoral. E por que Deus... Porque tempestades são coisas normais. Tempestades são fenômenos da natureza e são fenômenos normais, logicamente causados por causa da nossa destruição.
E vão acontecendo com mais frequência. Mas são coisas normais. Como que isso se aplica para mim e para a sua vida? Deus permite que nós passemos por tempestades na nossa vida. E são coisas normais, para que no meio das nossas tempestades, a gente possa encontrar com Ele. Como assim? Como assim? A tempestade mostrou para Jonas quem era o verdadeiro Deus dele. No estômago do peixe, ele reconhece isso. Deus, ele permite que muitas vezes nós passemos por tempestades para que a gente reconheça que nós construímos a nossa casa na praia. E na praia vai ter furacão. Mas porque nós construímos a nossa casa na praia, na areia, quando o furacão vier, ele vai levar a nossa casa. Por quê? Porque nós construímos a nossa vida em coisas que não são o Senhor. Nós não construímos a nossa vida sobre a rocha, que é Cristo. O centro da nossa vida não é Cristo. O centro da nossa vida é qualquer outra coisa que vem depois do ser. E quando a tempestade vem, ele destrói o nosso depois do ser, nós ficamos abalados. Por quê? Porque o nosso Deusinho foi levado embora. Mas se Deus é o centro da sua vida, se Deus é o Senhor da sua vida, então pode vir qualquer tempestade. E a tempestade pode tirar tudo. Porque tem uma coisa que ela não pode tirar de você. Deus. Deus. E a grande maravilha desse texto todo é que no meio da tempestade, da tempestade da ira de Deus, Jonas encontra a graça de Deus. E o grande milagre dessa passagem é o grande peixe, que engole Jonas. E ali no grande peixe, ele só tem espaço para ficar ali espremidinho. E para sobreviver ali, durante algum tempo. No meio das nossas tempestades, Deus nos dá espaço para respirar ali, para a gente poder cair em si e entender que nós construímos a nossa casa sobre a areia, e não sobre Ele. E esse é o nosso, Jesus é o nosso peixe. Esse é o nosso peixe, nosso grande peixe. Porque nós estando perdidos em delitos e pecados, afastados de Deus, nós éramos, por natureza, inimigos de Deus, merecedores da ira de Deus. Mas Jesus Cristo, nos amando, Ele vai para a cruz e recebe a nossa ira. Ele nos engole para nos salvar do meio da tempestade. E é isso que nós comemoramos aqui essa noite. Pastor Thales. Está debaixo, pastor. Meus queridos, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé todos. Enquanto a gente estava meditando na palavra, pensando nesse amor tão maravilhoso, que é um desafio para nós, um desafio, como o Rodrigo colocou, o amor do Senhor. E amá-lo acima de tudo, amá-lo como o nosso grande tesouro, sem este ser que vem depois, sem nada depois deste ser. Mas eu amo, e não tem ser, não tem nada depois. Esse é o momento de comunhão com Ele, esse é o momento de comunhão com o Senhor, esse é o momento do corpo de Cristo. Como pastor, tem uma das coisas que a gente faz muito e às vezes tem prazer e ao mesmo tempo dor. Uma delas é levar a ceia para os idosos e principalmente para pessoas no leito. E aqui na nossa comunidade, uma comunidade mais nova, todo mundo assim está na idade assim de jovem, né, Jurandir? Eu, você, a gente é jovem, né, meu filho? Isso, pulou fora, né, o Rivaldo. Mas eu estava pensando que quando a igreja vai ficando mais velha, e o pastor lá no Brasil normalmente tem uma maletinha. Nessa maletinha a gente tem algumas cálices, um suco de uva, e o pão, e alguns recipientes. E por mês a gente visita as pessoas. E às vezes a gente leva algumas pessoas da igreja junto, alguma pessoa da SAF. E eu fico vendo a alegria que algumas pessoas, quando elas recebem a ceia em casa, é uma coisa maravilhosa. Essa é uma experiência linda. Às vezes tem um velhinho e uma velhinha, eu lembro de um velhinho e uma velhinha que todas as vezes que eu chegava na casa deles com a ceia, eles diziam para tudo. E eles vinham para a sala e eles ajeitavam tudo.
E eles olhavam para o outro e diziam assim: esse é um momento especial, o pastor veio trazer a ceia para nós. Eles não podiam mais ir na igreja. E aí, nos próximos instantes, eu percebia quanto aquele momento era santo para eles, quanto aquele momento era especial para eles, porque era o momento da comunhão deles com o Senhor Jesus. Eu estava lembrando disso e pensando que, olha que bênção a gente poder participar da ceia aqui. Temos liberdade, temos alegria. Para alguns é tão difícil, para alguns é tão complicado. Hoje alguns estão orfanados, estão longe da presença do Senhor, ou mesmo longe da igreja, da casa, da congregação, por questões de saúde, por questões adversas. E nós podemos estar aqui nessa noite para comer do pão e beber do cálice. É uma honra, é uma bênção. Feche os seus olhos, agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus. E a Bíblia diz: o que eu recebi do Senhor Jesus foi o que também vos entreguei. Olhe para cá antes de você orar. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e partiu. E tendo dado graça, disse: esse é o meu corpo partido por amor de vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Você semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Paulo, em 1 Coríntios 11, ele continua dizendo, ele continua explicando. Paulo nos explica melhor ainda. Ele diz: olha, porque... e ele começa a explicar aqui: quem come do pão e bebe do cálice está recebendo a presença do Senhor na sua vida, está sendo edificado espiritualmente, está sendo fortalecido espiritualmente. Não é a quantidade do pão, não é a quantidade do cálice, mas é a presença de Deus nisso que está acontecendo. E nós cremos que é uma presença de Deus. O pão é pão, o suco de uva é suco de uva. Não haverá nenhuma transformação dentro de você. Não pense isso. Não há transubstanciação como alguns creem, não. Mas o que acontece é que você é fortalecido no símbolo, você é fortalecido neste momento, você é fortalecido na graça. Eu gosto muito quando eles dizem que o que é a ceia? É uma manifestação visível de uma graça invisível. É uma manifestação visível de uma graça invisível. Então, quando a gente vai viver esse momento em que há algo visível, está no pão, está no cálice, algo palpável, manifesta uma graça invisível, você está recebendo isso, especialmente algo precioso, algo maravilhoso, força do Deus soberano na sua vida. Feche os olhos, olha para dentro de si. O apóstolo Paulo diz: pegue o homem, pegue a mulher, olhe para dentro de si, examine-se a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Olha para dentro de você. Se não há nada que o afaste, que impeça a presença de Deus na sua vida, peça perdão, receba o lavar regenerador do sangue de Cristo. E a partir disso, viva uma nova vida, viva um novo momento. Não são poucas pessoas, irmãos, que experimentam uma transformação nesse momento. Eu quero te dizer de tantos testemunhos que eu já ouvi, que talvez você já experimentou, que desejando comer do pão e beber do cálice, abriram mão de coisas, foram transformados por Deus, pela alegria de comer o pão e beber o cálice, e porque abandonaram, num momento como esse, disseram: Senhor, eu não quero mais. Vamos consagrar os elementos. Eu pedi para o Rodrigo orar, consagrando os elementos, e a partir daí nós vamos nos preparar para comer do pão e beber do cálice. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pelo teu corpo partido por nós, pelo teu sangue derramado por nós. E nós consagramos agora, Pai, esse pão que é pão, esse suco de uva que é suco, mas que representam esse símbolo maravilhoso, Senhor, que é o teu corpo e o teu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue que nos regenera de todo pecado, o sangue que nos lava, o sangue que nos purifica, o sangue que nos torna capazes de entrar na presença de Deus. Oh Senhor, toma esses elementos nas tuas mãos, santifica-os para o uso especial. E obrigado, Jesus, pelo teu corpo e pelo teu sangue dado ao nosso favor. Amém. Então nós vamos vir comer o pão, vamos receber. Depois nós vamos comer juntos. Uma pessoa só de cada um desses rolls pode vir. Enquanto você vem com essa convicção que essa não é a mesa da igreja presbiteriana, não é a mesa da igreja de Low. Essa é a mesa do Senhor Jesus. Se você é um crente, está com Deus, está em comunhão com Deus, está com a sua vida no altar do Senhor, é batizado, você pode e deve participar dessa ceia. Então faça isso com alegria, faça isso com convicção, mas em nome de Jesus, não faça no automático. Só não faça no automático. Pega o pão, pega o cálice, pronto. É isso aqui, joga para dentro, acabou. Obrigado, Jesus. Não, é mais do que isso. Deixa as coisas acontecerem. Alguns de vocês sabem que tudo que a gente faz no automático não produz efeito nenhum. Mas quando a gente trabalha
na nossa mente, no nosso coração, compreensão. Deus, eu faço isso por amor ao Senhor. Há um poder, há uma graça e uma presença de Deus nisso. Amém? Vamos cantar. Venha, pegue o pão, pegue o cálice, volte para o seu lugar e depois todos vamos comer e beber juntos. Teu sangue leva-me além, todas as alturas, ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, do amor do Pai, para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Feche os teus olhos, toma o pão nas mãos, o cálice. Você pode abrir a boca e dizer obrigado, Jesus, pelo sangue derramado. Obrigado pelo sangue vertido. Senhor, obrigado, porque ninguém jamais me amou dessa forma. Ninguém nunca, Jesus, derramou sangue por mim. Algumas pessoas podem até ter uma simpatia profunda, muito carinho pela minha pessoa, mas ninguém nunca me amou desse jeito, ao ponto de dar a vida por mim. Nunca alguém tão precioso, tão valioso, tão importante me amou como o Senhor me amou, Jesus. Obrigado porque eu faço parte do pão, faço parte do corpo, do todo o pão, do pão completo que é Jesus Cristo, o pão que desce dos céus. Obrigado porque nós somos aqui parte deste pão. Obrigado porque somos lavados no sangue, e nesse sangue da aliança, o pacto que não pode ser quebrado, o Deus que não volta atrás, o Deus que não se arrepende da aliança que faz conosco. Amém. Que derramou o sangue de Jesus para dizer: eu estou em aliança com vocês. Obrigado por essa aliança de sangue. Obrigado, Jesus, te louvamos. Igreja de Cristo, vamos comer do pão e beber do cálice todos. Aleluia. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Existem regras que não devem ser desobedecidas, mas existem regras que existem para nossa proteção. Essa é a regra que diz que somente os membros, né? Mas para você entender o que aconteceu com você, na minha igreja tinha, lá no Brasil, tinha um homem que ele começou a vir na igreja. Ele era um cara até importante na cidade. Ele era o chefe daquele clube dos lojistas da cidade, né? CDL, Clube dos Diretores de Lojistas, alguma coisa da cidade.
E ele vinha para o culto e toda vez ele ouvia isso, mas ele tinha uma vontade de comer o pão, uma vontade de beber do cálice. E um dia, no meio da ceia, alguém deixou o pão e o cálice lá com ele. Passou o diácono e ele disse: é meu. E aí, no meio desse processo, naquele dia, ele comeu do pão e ele bebeu do cálice. Num pranto profundo, numa graça profunda, ele foi visitado por Deus. Jesus salvou ele no pão e no cálice, gente. Não tem explicação para isso. Eu não tenho explicação para isso. Ele frequentava a igreja. Depois ele disse: foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. Eu nunca tive uma experiência. Quando eu comi daquele pão, bebi daquele cálice, minha vida mudou. Depois eu batizei e a vida dele seguiu na igreja. Mas, gente, como a graça de Deus se manifesta num momento como esse. Eu sei que foi um gesto simples. Colocou o pão, bebeu o cálice, mas graça de Deus veio sobre a sua vida. Volta para casa nessa certeza que você é fortalecido. O seu alimento para essa semana se chama Jesus Cristo. Amém. Não é feijão, não é arroz. Amém. O seu alimento para essa semana é Jesus Cristo. É o pão que desceu do céu, o maná que vai com você. Você comeu agora, está fortalecido, vai com Deus. A palavra de Deus foi pregada pelo Rodrigo e você recebeu o pão. Vai nessa força em nome de Jesus. Amém. E saiba mais, o sangue da aliança está sobre você. Amém. Ninguém pode tocar em você não. Você está no sangue de Jesus. Amém. Glória no nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção. Obrigado, Deus. Obrigado por esse tempo. Obrigado por tudo, Senhor Deus, que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós nessa noite. Obrigado pela presença do Senhor nesse local. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela vida de Jonas, Senhor. Obrigado porque nós estamos aprendendo com ele. Teu povo está aprendendo com ele, Senhor. Obrigado porque nós podemos ser diferentes. Amar o que o Senhor ama, amar sem motivação, amar sem interesse, amar sem tirar proveito, amar como deve ser amado, Senhor. Obrigado por esse tempo tão precioso na Tua presença. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos faz gozar de uma presença perene, constante do Senhor na nossa vida. Que seja assim, do jeito que deve ser, do jeito que o Senhor quer. Uma semana abençoada na Tua presença. E agora, meus queridos, do jeito que o Senhor Jesus nos ensinou, eu abençoo vocês. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai, que o poder, a comunhão, a consolação, os dons, a presença do Espírito Santo seja sobre todos vocês e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. E sempre.